Olá, Rosa, bem-vinda. Meu protetor, te confio. Tuas promessas estão de pé. Irás cumprir. Quem sou eu pra questionar Deus? Só para estar de pé. Terça-feira de carnaval. Vamos ver se o povo estará online. Esperança. Não temerei, não temerei. Esperança. Não temerei, não temerei. Leia, bem-vinda. Me ajudem a compartilhar aí, meninas. Me falem se o som estiver bom. Eu coloquei a música, mas daqui a pouco eu desligo. Oi, Denise. Denise vai me dizendo aí se o som tá bom. Tá com louvor, mas daqui a pouco eu desligo, tá? Só pra gente marcar aquele tempinho pra esperar o pessoal entrar online, amém? Você já conheceu esse louvor, gente? Ouvi esse louvor hoje. Uma irmã lá no grupo me mandou pra fazer um resumo dele. Eu achei ele bem bonito. O nome é Esperança, da Júlia Vitória. Ancora. Esperança firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Oi, Naira, prima. Tu és o quarto homem na fornalha. Aleluia, Jesus. A titia na escuta. Eu é que tinha que estar escutando você, né, amor? Mas Deus sabe. Aleluia, Jesus. És minha âncora, a minha esperança. Não temerei, não temerei. És minha âncora, és minha esperança. Vamos marcar um 10, gente. 10 minutos mesmo, tá? Para 8h10 a gente começar. 8h10 em ponto, a gente começa. Aí vocês vão me sinalizando aí se o som tá direitinho, se a imagem tá direitinho. Hoje eu tô filmando sozinha, tô sem assessoria. Então me orientem, tá?
Vou colocar de novo no início. Gente, achei esse louvor tão bonito. Vou botar de novo. Vou aumentar o volume. Me fala se tá dando pra ouvir o louvor. Pera aí que eu vou aumentar o volume. Pera aí. Me fala se tá dando pra ouvir, porque aí vocês falando, comentando aí, eu também sei que o vídeo não tá travado, tá rodando. Oi, Ju! Oi, tia Conceição, beijo! Eu ia mandar mensagem pra senhora pra saber se tá tudo ok, mas as meninas me avisaram. Confio. Achei que era a Naíra, tia. Oi, Adriana. Bem-vinda. Se está de pé. Já não sei cantar direito, não. Eu ouvi ele hoje. Quem sou eu pra questionar um Deus fiel? Tu és Deus, está de pé. És minha âncora, minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Âncora, esperança, fé firmada está. Não temerei, não temerei. Oh, Jesus, Tu és a nossa âncora. Estamos totalmente, Senhor, firmados em Ti, Jesus. Separa aqueles que precisam estar nesse momento, Jesus. Mesmo sem eu perdoo, confio, mesmo sem ver, que Tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar um Deus fiel? Sua palavra está sempre de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Eu sei que âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, Tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás, me ensina a caminhar. Que não falha. Oi, Cris, boa noite. Oi, Gleice, Poti. Oi, Pati. Vamos lá, gente. 8h10. 8h10. Oi, João. Gente, esse louvor é muito bonito. Depois
Coloquem aí no YouTube para vocês ouvirem, se chama Esperança Júlia Vitória. Não sei se vocês já conheciam, eu particularmente não conhecia. Gente, fala se o som tá legal, porque eu tô com o ventilador bem aqui em cima de mim e eu sei que o barulho do ventilador interfere. Então, se tiver barulho, me sinalizem. Tá travando, Denise? Peraí. Pessoal do Facebook, Denise, tá travando? Me diz aí. Deixa eu entrar aqui no meu, pra poder ver. Tá ok no Instagram? Ok. Peraí que a Denise me sinalizou que aqui tá travando. Deixa eu encerrar. E eu vou iniciar o vídeo lá. Oi, Denise, eu encerrei e iniciei, porque da outra vez que eu não encerrei e iniciei, ele ficou travado. Pessoal do Facebook, vai ter que entrar de novo. Deixa eu entrar aqui no computador, que aí eu consigo sinalizar. Voltou não, né, Denise? Tu que veio pro Instagram, né? Ai, peraí. Deixa eu comentar aqui para avisar o povo. Pronto, eu loguei de novo. Então, pessoal que estiver no Facebook, Ju, me sinaliza, já que tu migrou pra cá, me sinaliza se travar alguma coisa do tipo, ok? Vamos lá, povo, pra gente não perder mais tempo. Bom, quero compartilhar com vocês um diálogo, praticamente, que o Espírito Santo teve comigo e foi muito tremendo, gente, porque o Espírito Santo começou a falar comigo aqui em casa, isso durante a semana. No domingo eu fiz uma visita a uma irmã e a gente bateu um papo muito bênção, eu, ela e mais uma amiga, Luana, e durante a nossa conversa, o Espírito Santo continuou o que ele tinha começado comigo aqui e concluiu, que é melhor ainda, né? E hoje eu tava orando e eu sempre oro ao Senhor sobre o que Ele quer que eu compartilhe. E aí o Espírito Santo falou que era isso. Então, é isso. Bom, eu estava, né, em casa. Eu falo muito com Deus quando eu tô tomando banho e é incrível como o Espírito Santo fala comigo nesse momento. Não sei se é porque eu não tô concentrada em nada e aí a mente fica mais atenta, né, para ouvir a voz do Senhor. Não sei como é com você aí. Bom, eu tava questionando ao Senhor, né, questionando não, né, mas abrindo meu coração e agora tô abrindo para vocês. E eu falava exatamente assim para Deus: Senhor, é muito, muito ruim algumas afrontas que a gente enfrenta, né? E aí eu não vou poder abrir exatamente o que foi, né, porque eu não posso expor, né, a pessoa. Mas eu acredito que aqui é legal a gente ser genérico, porque cada um tem uma vivência, tá vivendo algo diferente. Mas eu falo de afronta, quando alguém realmente se levanta contra a gente para nos magoar, para nos ferir, com palavras. Não falo nem da intenção, mas falo da atitude realmente. E eu falava para Deus que diante de uma afronta, a nossa maior vontade, a minha maior vontade, era revidar. E hoje nem falo de um revide no teor de vingança, querendo o mal, não. Eu falava com o Senhor de um revide, na verdade, de mostrar que a pessoa está errando. E eu não sei se com vocês é assim, mas eu muitas vezes sinto essa necessidade em mim de pagar com a mesma moeda, né? Como se fala no dito popular, pagar com a mesma moeda, fazer a mesma coisa que a pessoa fez com você para poder ela sentir na pele e ver que não é bom. A gente acredita que esse caminho é um caminho que vai levar o outro ao arrependimento, ou ao remorso, ou ao conserto, e na verdade não vai. Você só vai criar uma guerra que já está iniciando e só precisa de um posicionamento errado. E aí deixa eu fazer um parênteses para vocês, antes de a gente entrar de fato no que eu quero falar, sobre essa questão da afronta. Eu não sei, principalmente quando a gente está orando
por alguém específico. E aí eu quero deixar aqui em particular como exemplo quem está orando aí pelo esposo ou que está orando pelo filho. Geralmente quando a gente está orando por alguém bem próximo a gente, é incrível como essa pessoa é extremamente usada por Satanás contra a gente. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam aprender a se posicionar diante de uma afronta. O que eu tenho aprendido com o Senhor? Diante de uma afronta, eu preciso ter um posicionamento de guerra, não contra a pessoa, mas contra aquele espírito que está usando a pessoa. E aí você precisa ter discernimento, e o Senhor, Ele sempre nos dá discernimento. Por isso que Ele está permitindo a afronta, tá? Deixa eu dar um testemunho breve para vocês, para a gente poder entrar no que o Senhor colocou no meu coração. Isso é um parênteses. Certa vez, diante de uma afronta, eu lembro que eu fui orar, e eu chorei muito, fui orar e chorei, comecei a chorar. E o meu discurso era: eu não mereço passar por isso, eu não mereço isso, Senhor. E eu chorava muito. E aí o Senhor me deu uma visão. Foi uma visão tão nítida, gente, que parecia que eu estava naquele lugar. E a visão foi a seguinte: eu via um ambiente de guerra mesmo, igual de filme, sabe? Os tiros, os soldados correndo. E eu via um soldado no chão, chorando, ajoelhado, prostrado, chorando, com um rifle, aqui assim a tiracolo, e ele abaixado, chorando. E naquela hora o Espírito Santo falou pra mim assim: tia, é coerente essa imagem? É coerente? E eu imediatamente falei: não, ele assim é um alvo fácil, porque era pra ele estar atirando também, afinal estão atirando nele, por que ele tá prostrado? Não tá atirando também, correndo, se escondendo, sei lá. Mas da maneira que ele tá, não é coerente nem bom pra ele. E aí o Espírito Santo falou pra mim assim: então, essa é você. Ai, gente, só rindo. E aí Deus falou pra mim assim: não é tempo de chorar, é tempo de guerra. E aí, naquele dia eu entendi que toda vez que alguém se levantava, em especial a pessoa por quem eu tava orando, se levantava pra me afrontar, eu deveria usar aquilo ali para poder orar com mais clamor, com mais fervor, tanto pela vida dessa pessoa, quanto repreender o espírito que está agindo através da vida dela. Então, nesse parênteses, eu quero te falar: diante de uma afronta, não é tempo de chorar. Diante de uma afronta, você precisa entender que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, diante de uma afronta, a tua guerra é sempre contra Satanás. O inimigo, gente, deixa eu falar para vocês assim, ó. Ele não tem poder nenhum para fazer nada contra a sua vida, ok? Porque a Bíblia diz que nós temos autoridade em nome de Jesus para pisar serpentes e escorpiões. Então, toda atitude de Satanás se levantar contra você, você tem autoridade em nome de Jesus para repreender. Então, o que eu mais vejo, né, através das minhas experiências, é que a estratégia de Satanás é tirar a gente da posição. Vocês entendem isso? Ele precisa te desestabilizar. E para te desestabilizar, ele vai usar todas as estratégias no natural para isso. E quando ele te desestabiliza, ele consegue minar a tua fé, minar a tua esperança, minar a tua força. E a gente se prostra como essa visão do soldado que eu falei. Então, o que o Senhor está nos ensinando é que a afronta, ela serve para revelar onde o teu inimigo está agindo. E de que maneira, para que você se levante e ore. Toma toda a raiva que você puder. Como diz Mike Murdock, a raiva bem direcionada gera mudança. E vai orar. Não é tempo de chorar, gente. Contra a afronta não se chora. Lembra disso. Lembra dessa visão que eu tive? Eu oro para que você, na sua mente agora, o Espírito Santo possa fazer você imaginar, da mesma maneira que eu vi, você consiga imaginar, para que isso fique memorizado no teu coração. É tempo de guerra diante de uma afronta. E não se esqueça, teu inimigo não é essa pessoa aí carnal que se levantou, não. Teu inimigo continua sendo Satanás. Porque hoje é ela, amanhã vai ser outra pessoa, no trabalho, na escola, onde seja que for, na igreja, tá? Que quem dá brecha o diabo entra. E ele vai continuar usando a mesma estratégia contra você para fazer você se prostrar e fazer com que você deixe de se posicionar. Lembre-se disso. Nós precisamos estar posicionados de maneira correta diante de uma guerra.
E esse posicionamento é o que o diabo não quer. Porque um crente posicionado, uma pessoa que crê em Deus posicionada, a gente é uma arma pro inferno. Porque há uma autoridade sobre a minha e sobre a tua vida, amém? Então, vamos lá. Seguindo. E aí, eu tava lá no banheiro, tomando banho. E aí eu questionava isso pra Deus. Eu falava, Senhor, é muito difícil, diante de uma afronta, eu não revidar, eu não me levantar contra, né? E, gente, se eu não, só um parênteses, se eu não responder os comentários é pra mim não perder meu raciocínio, mas depois eu volto, depois vocês querem me mandar no privado, me manda, porque no Instagram os comentários não ficam salvos, no Facebook fica, mas alguns eu tô vendo aqui, eu só não consigo parar pra falar com todo mundo, tá bom? Mas daqui a pouco, no finalzinho, eu volto, pra gente não perder o raciocínio. Bom, e aí eu falava pra Deus, Senhor, é muito difícil, esperar em ti é muito difícil. Eu só falava isso, é muito difícil. E aí, gente, o Espírito Santo veio, então agora se segura na cadeira que é agora. E aí o Espírito Santo falou pra mim assim, sabe por que é difícil pra você não revidar? Porque você é igual a essa pessoa. Gente, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Falei, como assim, Deus? Papo é esse, Deus? Falou, você é igual a essa pessoa. Porque se você não fosse igual a ela, você teria muita facilidade de pagar o mal com o bem. Por quê? Porque é a tua essência, é o que está em você, é o que você é. Só que o que você é ainda não é isso. Então, por isso que para você é tão difícil não revidar. Porque a tua essência, a tua carnalidade quer revidar. Que essa é quem é você. E aí, não sei se vocês lembram, quem acompanhou as outras lives, teve uma live que eu falei sobre isso. Que nós podemos fazer muitas coisas boas, mas as nossas reações falam mais sobre nós do que as nossas ações, ok? E aí Deus usou aquela passagem de Abigail que eu falei em uma live também, que tá lá em 1 Samuel 25:3, que é a história de Nabal e de Abigail. E aí eu vou ler para vocês rapidamente, olha o que o texto diz. O texto diz assim, 1 Samuel 25:3. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. E ele era da casa de Caleb. E aí Deus falou para mim assim, Abigail não teve dificuldade nenhuma de agir diferente de Nabal, porque ela não era igual a Nabal. Só para contextualizar, quem não conhece essa passagem fala de um homem na qual Davi manda os servos dele falar com ele, pedindo para que ele possa dar comida, bebida. E aí a Bíblia fala que Nabal se nega. Depois você lê lá o texto. E por causa da postura de Nabal, Davi ele decide matar todo mundo. Matar Nabal, matar a esposa, matar servo, matar todo mundo. Aí os servos vão até Abigail, relatam a ela o que aconteceu. E aí Abigail vai até Davi, intermedia. Eu tenho chamado isso de criar um ambiente de amor e meia guerra. E ela consegue mudar a história. E Davi volta atrás e decide não matar toda a sua família e seus servos, tudo que ela tinha, e filhos e tudo mais. E aí Deus usou essa passagem para dizer para mim, não foi difícil para Abigail ir até Davi e mudar a circunstância. Simplesmente porque Abigail não era igual a Nabal. Se Abigail fosse igual a Nabal, provavelmente os conselhos, a direção, a ajuda de Abigail seria desastrosa. Como a gente conhece uma mulher na Bíblia chamada Jezabel, que todos os conselhos e tudo que ela fazia era sempre inclinado para o mal. E aí Deus falou assim para mim, você tá com dificuldade porque você é igual. E por ser igual, o seu desejo é fazer da mesma forma. Mas você não faz porque você está em obediência ao meu espírito. E aí, eu quero que você entenda que o nosso crescimento espiritual com o Senhor, ele é um processo. O fato de você ter ido lá na frente aceitado Jesus, você tá com o teu nome escrito no livro da vida e você vai entrar no céu, ok? Porém, Deus ele quer uma transformação muito mais profunda na nossa vida. Ele deseja essa transformação, deseja nos aperfeiçoar, a palavra fala.
E esse aperfeiçoamento, ele é um processo que vai caminhando, e não é de uma hora para outra, né? A gente não se converte e vem um anjo e fala: pega essa Isabela aqui, retira e bota agora a Isabela nova segundo a minha vontade. Não é. Não é assim, né? É um processo conforme a gente vai aprendendo. E numa das fases desse processo, a gente aprende a obediência, né? A gente começa a entender qual é a vontade de Deus, né? A gente começa a entender o que é certo e o que é errado. A gente começa a entender o que Deus quer e o que Deus não quer. E baseado nisso, por amor a quem nos salvou, por amor ao Espírito Santo, a gente começa a ter passos de obediência, não é verdade? A gente começa a obedecer. Só que nem sempre a nossa obediência está sincronizada com a nossa alegria e a vontade do nosso coração. A gente tem como exemplos aí Jonas, né? Jonas, depois de muito custo, obedeceu, mas voltou totalmente infeliz, porque ainda que ele tivesse obedecido o que Deus mandou, não era o que ele queria. E quantas vezes nós... gente, isso é muito forte. Muito forte. Eu dei uma rajada de língua aí, tu não liga não, porque eu tô sendo palestrada por essa palavra ainda, gente. Você não tá entendendo. Quantas vezes a gente obedece à vontade de Deus por obediência, mas a gente não entende, a gente não tá feliz, a gente reclama, a gente murmura, a gente chora, a gente se dói, mas a gente obedece. Porque a gente já aprendeu esse processo da obediência. E aí, no domingo, eu tava conversando com as meninas, como eu falei no início. E aí, no meio da conversa, eu amo quando o Espírito Santo faz isso, gente, vocês não têm noção. Eu sou muito ministrada quando eu tô conversando com alguém, quando eu tô compartilhando com alguém, como agora e como em momentos que a gente está em offline, né? E é lindo porque o Espírito Santo começa a falar através de mim, mas serve pra mim e para as pessoas que estão comigo, mas serve muito pra mim. E aí, nesse bate-papo com as meninas, o Espírito Santo, a gente começou a entrar nessa conversa do porquê que é tão difícil. Eu compartilhei com ela isso que o Espírito Santo falou comigo. E aí, gente, veio uma pergunta, que eu fiz essa pergunta na conversa com elas, e no final da conversa o Espírito Santo arrematou. E aí a pergunta que eu fiz, né, foi a seguinte: como que Jesus conseguiu obedecer a Deus de maneira ampla, completa? Como assim? A Bíblia fala que quando Jesus estava na crucificação, a Bíblia diz que as pessoas gritavam para ele, né? Se tu é Deus, tu não falou que é Deus? Se tu é Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Você não é Deus? E as pessoas replicavam isso. Lá no julgamento, as pessoas gritavam: crucifica-o, né? Na hora de escolher entre ele e Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Então, todo o processo de crucificação de Jesus, desde o Getsemane até a cruz, foram com várias coisas que foram acontecendo, atitudes que eu fico pensando se nós suportaríamos. A traição de um discípulo, por mais que tivesse predestinado, a Bíblia fala que quando Judas beija Jesus, ele diz: tu traíste o seu amigo com um beijo. Como se ele tivesse até surpreso, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Toda gritaria, o condenando sem ele ser culpado. Toda cuspes e chicotadas, e tudo isso acontecendo. E aí, quando Jesus chega na cruz, quando ele tá lá quase consumando, ele olha para todo aquele povo que acompanhou aquilo ali e ele declara: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. E aí eu fiz essa pergunta para elas e para mim: como que Jesus conseguiu liberar perdão? Porque aqui a gente não está falando só de uma obediência, alguém que liberou perdão de fato para um povo que aparentemente estava numa das maiores afrontas que eu acho que a gente pode ler na Bíblia.
diante de toda aquela afronta, Jesus liberou perdão. E aí eu falei, como que ele conseguiu? Porque a gente poderia dizer assim, ele conseguiu porque ele é Deus, ele era Deus. Só que a Bíblia diz que ele, ainda sendo Deus, não ousou ser como Deus. E a Bíblia fala que ele é um homem que veio num corpo carnal, num corpo como o meu, num corpo como o seu, num corpo que tem alma, e a nossa alma que é responsável pelas nossas emoções. Então tudo que nós sentíamos, né, ou podemos sentir, ele também podia. Então, na verdade, não era porque ele era Deus. E aí, gente, primeiro porque Jesus estava focado em um propósito. Nós também, ok? Segundo, porque ele era obediente. E aí é o processo que eu falei de quando a gente se converte, né? Quando a gente crê em Jesus como Salvador, a gente entende que precisa ser igual a ele. Então a gente começa a entender e praticar a obediência. Mas, gente, a verdade é que havia alguma coisa em Jesus que hoje nós já temos. Jesus era cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que Jesus, em João, diz, Jesus dizendo que ele subiria ao Pai e depois nos enviaria o Consolador. Só que o Consolador já habitava em Jesus. A gente vê isso no batismo. Quando Jesus foi batizado nas águas, ele também foi batizado no Espírito Santo, né? A Bíblia fala da passagem do batismo. Jesus tinha o Espírito Santo de Deus, que depois ele foi enviado a nós. E o Espírito Santo de Deus é ele que, habitando em nós, faz com que a gente seja transformado. Gente, Jesus conseguiu liberar perdão para aquele povo, porque Jesus não só fazia o que Deus mandava, mas Jesus, ele era. Gente, isso é muito forte. E o Espírito Santo, ele falava assim para mim: você faz o que eu te mando por obediência, mas quando você se tornar quem eu planejei você para ser, através do meu Espírito, aleluia, você não vai ser tão difícil para você pagar o mal com o bem, porque você não vai só fazer, você vai ser o que a minha palavra fala, ser aquilo que eu ensino, ser aquilo que o meu Espírito Santo quer de você de verdade. Gente, isso é muito forte. Deus, ele está nos levando a um processo agora de crescimento e maturidade espiritual, aonde você não vai ser só mais obediente a Deus, você vai se tornar quem Deus deseja que você seja. E quando isso acontece, gente, não há espaço para nossa alma e nem para nossa carnalidade. E coisas que são pertinentes à nossa humanidade se tornam fáceis vencer. Porque a gente deixou de ser só quem faz para ser. Porque Jesus era cheio do Espírito Santo. O que Jesus fazia pelo Espírito que habitava nele. Aleluia. E, gente, esse mesmo Espírito habita em mim e habita em você. E ele quer gerar frutos em nós. E esses frutos vão ser confirmados através das nossas ações cheias do Espírito Santo de Deus. E isso envolve você conseguir liberar perdão. Isso envolve você conseguir retribuir o mal com o bem de maneira tranquila, sem crise na sua alma e no seu coração, porque você entende quem você é e a sua identidade que está sendo formada em Deus. E aí eu queria ler com vocês João 15, 14 e 16. João 15, 14 e 16. Olha o que diz. Vou ler a partir do 14. Jesus dizendo: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor, o servo não sabe o que faz o seu senhor.
mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu o conceda. Gente, olha que forte. O servo, né? Quando a gente fala de servo, vamos trazer para nossa linguagem mais para o dia de hoje, né? O funcionário, né? A função de um funcionário é obedecer o que o seu chefe ou o que o seu senhor manda, né? O que seu chefe manda. Se você trabalha numa empresa, você vai seguir a direção que está sendo dada ali, ainda que você não concorde ou não aprove. E aí a gente não está comparando aqui com pecado ou não pecado, ok? A gente está dizendo coisas que às vezes tem que fazer e que a gente não concorda, não agiríamos daquela forma, mas é a ordem, a gente obedece. Isso é um servo. Ele obedece aqui, ó. Tô obedecendo. Mas Jesus, ele nos chama de amigos. O que é amigos? Amigos é porque eu faço o que Deus me manda, mas eu tenho uma intimidade com Ele ao ponto de saber a vontade dEle. Gente, Jesus, quando morreu na cruz, eu botei aqui, né, falei, né, que um dos motivos é que ele estava focado no propósito. Por quê? Jesus sabia o que causaria a morte de cruz. Jesus sabia que depois que ele morresse na cruz, ele pegaria, tomaria, né, as chaves da morte. Ele nos salvaria pelo sangue dele, teríamos o direito à salvação. Então, muitas das nossas caminhadas e processos há um propósito. E aqueles que são amigos de Jesus podem ter esse propósito revelado, segundo a vontade dele. Então, para a gente poder estar caminhando para o final, eu quero que isso fique marcado na tua alma, no teu espírito e no teu coração. Jesus, ele era, e nós seremos em Cristo Jesus transformados para a honra e glória dele. Para que não sejamos como Jonas, que ao obedecer uma ordem do Deus vivo, saiu frustrado e chateado porque não era o que ele queria fazer. Mas pelo contrário, que a gente se torne obediente à palavra de Deus, mas maduros o suficiente para sermos transformados em Cristo. E a partir dessa transformação, as nossas ações, atitudes e reações sejam reações de pessoas transformadas em Deus, manifestando os frutos do Espírito de Deus. Esse é um dos nossos maiores propósitos aqui na Terra, como a gente leu aqui em João. Para que vocês possam ir e deem frutos, e os seus frutos permaneçam. Gente, como que você vai ser lembrado nessa terra? Como que as pessoas vão lembrar de você nesse mundo? Como que as pessoas que te passaram pela sua vida, porque a gente não precisa morrer para deixar esse marco não, gente. Quantos de vocês não trabalharam aqui em empresas, estudaram em alguma escola, faculdade, em que as pessoas vão ter uma lembrança sua? Qual é a lembrança, qual o registro que você deixou? Quando falarem de você, o que essas pessoas vão falar de quem é você, ou o que você fez, ou o que você faz? Ou quem foi você naquela fase que elas conviveram com a gente? Eu oro para que as nossas marcas sejam frutos permanentes, sabe? De maneira que uma palavra liberada pela tua boca, uma reação sua, porque veja bem, você não esquece, não se esqueçam disso. A tua reação frente às situações vão sempre falar muito mais do que qualquer coisa que você diga com seus lábios. Qualquer coisa.
As suas reações manifestam. E aí deixa eu reforçar isso com vocês. Eu falei isso em outra live, mas deixa eu reforçar aqui porque o Espírito Santo está aqui falando e eu preciso reforçar isso. Não ignore as suas reações, ok? Não ignore. Não ignore as suas reações e nem ignore as reações internas. Como assim, Isabela? Quando a gente ainda não conseguiu dominar a nossa carne, naturalmente as nossas reações manifestam frutos da carne, né? Vou dar um exemplo bobo. Às vezes uma pessoa fala alto com você e você imediatamente grita com a pessoa também porque, segundo você, você não leva desaforo para casa. Ai, Jesus. E aí, quando tu entra no processo de Deus, de entender a vontade dele para tua vida, agora você não grita mais, porque você tá aprendendo a obedecer, mas tu tá gritando internamente. Há gritos internos dentro de você. E aí, gente, você não pode ignorar nem as reações explícitas do que não a leva desaforo para casa, e você também não pode ignorar os seus gritos internos, porque essas duas reações estão falando sobre você. E você precisa entrar no teu secreto com teu pai para entender essas suas reações. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Eu vivo experiências de quando eu vou falar com o Senhor de uma reação minha, Deus ir lá numa raiz na minha alma que eu nem imaginava para me tratar. Numa área que aparentemente não tem nada a ver com aquela situação. Aquela situação só foi um gatilho. E aí Deus me leva lá num profundo para tratar uma outra coisa dentro de mim. Gente, quando você fala que não leva desaforo para casa, isso aí não é só porque eu sou assim, nasci assim, Gabriela. Não, gente, a gente é construído socialmente, há uma construção. Você é uma pessoa que foi construída na convivência com as pessoas que te rodearam, e dentro disso tem muito trauma. Muito trauma. As suas reações, elas nada mais são do que o grito do teu trauma. Nem tudo é trauma, ok? Mas estou usando isso como um parâmetro para ficar mais claro para você entender o que o Espírito Santo está dizendo. Então, quando você leva a tua reação diante do Espírito Santo, ele vai te mostrar um profundo que só ele pode te revelar. E um psicólogo. Também. Ok? Não vamos invalidar. Porém, o Espírito Santo, ele te conhece muito bem. Muito bem. Eu mencionei o psicólogo porque às vezes o nosso nível tá tão crítico que a gente realmente precisa de uma intervenção no natural, tá? Não ignorem isso. Se alguém disser pra vocês que é falta de Deus, entra no ouvido e sai no outro, porque não é não, tá? A gente é construído, nós somos construídos, nós temos uma história e uma vivência que tá tudo aqui, ó, interiorizado. Na luz da palavra e com o Espírito Santo de Deus, muita coisa nos é revelada, mas muitas vezes é necessária uma intervenção no natural, ok? Na verdade, na minha opinião, todo mundo, acho que a gente deveria, quando completa uma certa idade que já pode ir para um terapeuta ou um psicólogo, eu acho que a gente já deveria ir, todo mundo deveria ir. Por quê? A nossa construção, né, e a maioria das pessoas, nós não somos ensinados a nos avaliarmos, a nos olharmos, a nos entendermos, a nos conhecermos. A gente não nos é ensinado esse processo. E aí nós crescemos sem saber quem somos, né, diante das situações e por que somos. Então, eu aprendi muito isso com o Espírito Santo e ele realmente nos ajuda a entender quem nós somos. Então, gente, não ignore. Isabela, a minha reação, eu sou extremamente explosiva, nervosa, estressada, taca as coisas nas pessoas, na parede, quase que taca a minha cabeça também se deixar, é um barril. Leva isso em oração a Deus. Senhor, por que eu reagi assim? Senhor, por que eu sou assim? Isabela, eu já não reajo mais porque eu já estou num processo de obediência. Eu consigo controlar a minha carne,
Mas os gritos internos permanecem. Internamente eu tô quebrando tudo, tô tacando tudo, tô xingando mentalmente. Quem nunca xingou mentalmente? Leve isso para Deus. Senhor, por que que eu ainda, apesar de te obedecer, ainda é tão difícil? Mas aí você já tem uma parte da resposta nesse bate-papo que a gente teve aqui. Como eu falei, porque ainda nós não somos aquilo que em Deus quer nos transformar. Cada um tem um processo, um tempo. Isabela, quanto tempo leva isso? Não sei. Não compare o teu processo com o de ninguém, ok? A gente tem um processo porque cada um de nós tem uma bagagem. Às vezes é necessário limpar essa bagagem. Dependendo de quanto seja a sua bagagem, isso vai levar mais tempo. Então, não se compare com ninguém, ok? Porque o teu processo nunca vai ser igual ao processo de outra pessoa. Nunca, tá? Porque nós temos as nossas vivências, o que nós fomos construídos, e é baseado nisso que o Espírito Santo vai trabalhar em nós. Mas a esperança que eu quero te deixar é que Jesus, na sua forma humana, né, corpórea, ele nos deixou justamente esse ensinamento, de que se ele conseguiu ser, nós também conseguiríamos. Pelo Espírito que habita nele, que habitava nele, que hoje ele deixou para nós, nos enviou, né, o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, ele é quem quer estar conosco. E aí, gente, se você ainda não tem essa intimidade, Isabela, como eu faço para ouvir o Espírito Santo? Também ele é um processo, tá, gente? De entrega, de relacionamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Deus, ele é um Deus que marca a hora, tá? Que marca encontro. Isabela, tá na Bíblia isso? Tá. A Bíblia fala que quando Deus fez Adão e Eva, ele encontrava Adão e Eva todo dia, às 18 horas, né? As pessoas botam esse horário das 18 porque a Bíblia fala que era o fim da tarde, né? E ele tinha esse encontro com eles. E a Bíblia fala que mesmo eles pecando, e mesmo Deus já sabendo do pecado, Deus foi, no mesmo horário combinado, Deus foi. Mas Adão e Eva não, porque estavam envergonhados. Então, é importante vocês saberem que se você está disposta, se você quer, né, iniciar um processo de aproximação em Deus, Deus é um Deus que marca horário. Então, a instrução que eu posso te dar, a orientação é: começa a escolher um horário para você falar com ele. Escolhe um louvor para te ajudar a acalmar teu coração, te aproximar dele. Libere palavras que você precisa dele. Marque esse encontro. Gente, quem é pai e mãe aqui, né? Eu não sou mãe, mas eu acredito que essa seja a sensação. Qual pai e qual mãe não gostam de rever os seus filhos e de estar com eles? Eu creio que esse muitas das vezes é o sentimento de Deus por nós. Quando a gente larga todo o nosso ativismo, né, toda a nossa loucura do dia a dia, e você separa um tempo para você estar com Deus, seja lendo a palavra, seja ouvindo louvor, seja chorando, seja se entregando, seja da maneira que tiver que ser. Deus, ele vai estar presente naquele local para estar contigo. E você vai viver experiências tremendas. Gente, é muito bom ir para a igreja, é muito bom ir para o culto. Mas as minhas maiores experiências com Deus aconteceram e se manifestaram aqui, ó, dentro de casa, no meu secreto, no meu horário marcado com Ele, tá? E, Isabela, mas só serve assim? Eu tenho que ter uma hora marcada? Gente, Deus, ele é misericordioso demais. Não, se eu falar isso pra vocês eu vou estar exagerando. Mas quando a gente fala hora marcada, é um tempo separado pra Ele. E vamos ser sinceros, né, gente? Quantas coisas a gente não separa o tempo? Por exemplo, quando você vai sair pra namorar aí com teu namorado, quem ainda tem namorado. Você, geralmente, quando tá naquele início do relacionamento, na paixão, ninguém fica em telefone, nada disso. A gente dedica esse tempo pra pessoa que a gente tá. Quando a gente vai visitar uma amiga que a gente não vê há muito tempo, ou quando a gente vai na casa dos pais, enfim, quantas coisas que você não faz, que você dedica um tempo exclusivo para aquilo. Vai fazer uma comida, né? Vai ler um livro, vai jogar videogame, né? Um jogo no celular. Quantas coisas nós não dedicamos um tempo exclusivo para aquilo.
E por que eu não consigo dedicar um tempo para estar com aquele que me criou, para estar com aquele que me ama, para estar com aquele que me conhece mais do que eu mesmo me conheço? Gente, pra gente poder encerrar, o Espírito Santo, ele tá me lembrando de uma coisa que aconteceu comigo e eu quero compartilhar com vocês antes de a gente encerrar, tá bom? Respaldando o que eu falei pra vocês sobre nossa alma e dentro da gente. Uma vez, uma grande amiga minha se desentendeu comigo. Quando eu falo que ela se desentendeu, porque realmente ela que se ficou chateada por uma coisa que aconteceu, não foi uma coisa que eu fiz diretamente pra ela, mas uma situação que ela se aborreceu comigo. Eu, conhecendo ela, percebi o aborrecimento, procurei ela para tentar esclarecer. Ela me explicou o que tinha acontecido. Aí ali eu pedi perdão a ela, mesmo sabendo que eu não tinha feito nada diretamente, mas pedi perdão a ela. Só que aquilo magoou ela tão profundo, e porque ela reviveu algumas coisas que já tinham acontecido com ela, que ela criou algumas atitudes em relação a mim esquisita. E eu percebi. E aí eu lembro, um certo dia, eu no meu devocional, no momento de oração com Deus, eu falei assim pra Deus: Deus, eu já fui lá, eu já conversei, eu já esclareci. Se ela continua assim estranha comigo, eu vou largar de mão. E o largar de mão, gente, o que é o largar de mão? Eu tinha, né? Porque isso aí foi uma área que eu fui tratada e eu não permito que ela volte. Eu tinha uma facilidade na minha vida de deletar as pessoas. O que é deletar as pessoas? Você, pessoa, coisa, tudo. Quando eu falei pra Deus assim, eu vou deixar pra lá, eu tava dizendo, eu vou deletar ela. E o deletar significa assim, eu não fico com raiva, mas também não tenho amor. Eu não sinto nada, é como se aquela pessoa nunca tivesse feito diferença nenhuma na minha vida. Pode ser a pessoa que fosse a mais próxima a minha, mais minha amiga. Eu simplesmente anulava. E aí quando eu falei isso, Deus falou assim pra mim: não tem como o pé anular a mão, nem a mão anular o pé, porque todos fazem parte de um corpo. E você, como parte do corpo de Cristo, não é te dada essa autoridade de anular ninguém. Aí eu falei: mas Deus... Aí ele me interrompeu, ó. Mas no meu bate-papo, né, ele disse: mas eu vou te mostrar por que você anula. Aí migramos do problema, e ele foi algo profundo na minha alma. E aí ele me mostrou, é uma coisa, gente, que aconteceu comigo, que eu particularmente não lembrava. Não lembrava e não ficava lembrando. E isso é importante falar. Porque às vezes a gente acha que trauma é uma coisa que a gente vai tá sempre remoendo aquilo que aconteceu, e nem sempre. E aí por isso que nem sempre eu gosto de usar, para essa situação, eu nem uso a palavra trauma. Eu gosto de usar a palavra... Nossa, fugiu da minha mente agora, daqui a pouco eu vou lembrar. Condicionada. Coisas que acontecem na sua vida, que aconteceram na sua vida e que te condicionam a agir de uma certa forma. E aí o Espírito Santo falou assim pra mim: você lembra, eu vou te lembrar, né? Você lembra? Não, ele me lembrou. Ele me lembrou uma situação que aconteceu comigo quando eu devia ter meus 8 anos. Quando eu tinha uns 8, 7 anos, meu pai se separou da minha mãe. E aí, eu sempre ia visitar meu pai poucas vezes ia me visitar. E uma vez ele apareceu lá em casa de surpresa. Pensa numa criança feliz. Eu lembro que eu fiquei igual um pinto no lixo. Quando o Espírito Santo foi me lembrando, eu fui lembrando das minhas reações, dos meus sentimentos, lembrei tudo, revivi aquele dia. E aí eu lembro, ele veio, tava ele e meu sobrinho, que eu tenho por parte de pai, e eu fiquei muito feliz. Aí eu lembro que ele falou assim pra minha mãe, eu tava na sala, tava meu sobrinho, ele olhou pra minha mãe e disse: eu só vim aqui porque o Ítalo pediu, Ítalo é meu sobrinho, porque senão eu nem ia passar aqui. Na casa ele tinha ido votar, e ele votava perto da onde a gente morava, e meu sobrinho pediu pra passar lá pra poder me ver. E aí meu pai falou isso. Gente, quando meu pai falou isso veio na minha alma. A minha mente, na mesma hora, pensou assim: então ele não liga pra mim, ele não se importa. E nesse dia eu anulei meu pai. Só que desse dia, a minha mente me condicionou a tudo que fosse me fazer sofrer, ou que eu achava que ia me fazer sofrer, eu anulava. Gente, eu anulei coisas, eu anulei lugares. Quando eu me mudei desse lugar,
Foi tão sofrido para mim a minha mudança que eu anulei o lugar. Gente, eu parei de ir lá e eu me desconectei como se aquele lugar nunca tivesse sido importante para mim. Para vocês verem o nível, como que a nossa mente, a nossa alma é. E nesse dia que eu anulei meu pai, gente, anular meu pai foi tão intenso. Eu não sentia nem tristeza, nem remorso, nem amor, não sentia nada. Era como se ele fosse um estranho. E mesmo depois de convertida, mesmo depois de eu entendendo que eu precisava liberar perdão para ele, isso foi uma coisa que, quando o Espírito Santo me tratou, eu já tinha passado desse processo de liberar perdão, né? E tudo mais. Porque esse caso não era uma questão mais de liberar perdão. Olha que interessante. Porque eu achava que quando eu liberasse o perdão, tudo estaria resolvido. Mas não. Tem coisas que nos condicionam a ser. Ok? E isso me condicionou a ser dessa maneira. A anular coisas, anular locais, anular pessoas. Pra quê? Pra não sofrer. E nesse dia o Espírito Santo falou, mas hoje eu tô te curando disso. Tô te revelando e te curando. E agora você precisa entender que não cabe mais você anular ninguém. Porque como eu falei na nosso bate-papo, a nossa mudança, ela vem a partir do que somos tratadas no Espírito Santo. Então, a gente precisa estar disponível às vivências. Entendem? E aí não tô falando de gente que é tóxica, né? E que você tá ali grudado. Não é isso, ok? A gente tá falando de algo interno da tua alma e da minha alma. E eu tô compartilhando isso com vocês porque há poder no Espírito Santo para ele te revelar coisas profundas como essa. Gente, isso que eu contei para vocês era uma coisa que eu não lembrava. Não lembrava. Para vocês terem noção como isso estava tão interiorizado em mim e me condicionava a reagir sempre da mesma maneira. Então, por isso que eu falei, não anule as suas reações. Foi essa minha reação em oração em Deus que me revelou algo profundo na minha alma que precisava ser tratado. Amém, gente? 8h57. Eu queria, antes de encerrar, orar com vocês que estão assistindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes da gente orar quem entrou aqui, que eu não consegui mandar beijo. Não sei se está todo mundo aqui online. Shirlene. Muito profundo. Minha maior dificuldade é perdoar. É isso aí. É o processo em Deus. Beijo, Renato. Beijo, Elô. Tia Conceição, beijo. Deixa eu ver quem eu não dei beijo. Gritos internos. Muitos gritos internos, né? Mas Deus quer tratar os gritos internos também. Ok? Frescura, falta de Deus. Sim, Priscila, as pessoas falam muito isso e não é isso. Nós somos uma alma, um corpo, onde precisamos crescer e sermos tratados em Cristo. Gente, aqui no Facebook, deixa eu mandar beijo para quem entrou depois que eu já estava falando. Beijo, Rosiane. Beijo, Letícia. Oi, Daniele. Renato, deixa eu acenar. Oi, Lúcia. Tô acenando para quem eu não consegui falar. Gente, muito feliz com vocês aqui. A gente tem praticamente um PG reunido. Ó, glória a Deus. Santos Ni. Vou ler como tá escrito. Oi, Letícia. Beijo. Saudades também, neguinha. Denise, que tá lá, tá cá. Tia Lúcia, beijo. Carlinha, beijo. Tia Lúcia colocou assim, ó. O Espírito é ele quem ensina, ministra e conduz nosso melhor amigo. Melhor amigo que nós podemos ter. Oi, Paula. Um abraço. Gente, é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos orar. Não posso me despedir sem a gente fazer essa oração. Mas eu creio que o Espírito Santo já está palestrando aí com cada um de vocês. Amém? Senhor, nós entregamos esta noite, Senhor, na Tua presença. Pai, eu quero cada um que iniciou essa live, que assistiu essa live, os que ainda vão assistir, porque... temos hoje a tecnologia ao nosso favor, delas ficarem gravadas. Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo, ele possa falar no íntimo e no profundo, porque a Tua palavra diz que Tu és aquele que esquadrinha o nosso coração, Senhor. A Tua palavra diz que a Tua palavra é uma espada de 2 gumes, penetrante, capaz de fazer a distinção da alma e do espírito. Senhor, eu te peço, ó Pai, que essa palavra, que tudo que nós conversamos aqui esta noite, fale no profundo dos Teus filhos e das Tuas filhas. Deus, quem sou eu para dizer o que os Teus filhos precisam, mas Tu sabes, ó Pai. Deus, repreendemos que toda resistência caia por terra. Deus, se foram liberadas palavras sobre os Teus filhos, ó Pai, que não condiz
com aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, que caia por terra agora, como nós compartilhamos, ó Deus, pessoas que falam que algumas coisas na nossa vida é falta de Deus, Senhor, quando na verdade não é. Estamos em um processo de conhecimento, somos carnais, somos seres humanos com áreas específicas que precisam ser tratadas e transformadas. Deus, esta noite nós declaramos, nós queremos crescer contigo de glória em glória. Deus, queremos ser como Jesus foi, não queremos só fazer por obediência, mas queremos nos tornar aquilo que o Senhor planejou sobre nós, queremos nos tornar aquilo, ó Deus, que os frutos do Espírito manifestados em nossas vidas podem nos transformar. Senhor, queremos, Senhor, gerar frutos e frutos que permaneçam. Senhor, queremos gerar um registro de pessoas que te conhecem, que conhecem a tua palavra. Deus, o meu desejo é que as pessoas que tiverem oportunidade de me conhecer, de caminhar comigo, possam declarar que verdadeiramente eu era amiga de Jesus. Ah, Senhor, que o meu testemunho, que o meu caminhar de cada um que está participando desse momento, Senhor, seja, Senhor, para glorificar o teu nome, que seja para confirmar, Senhor, que o teu Espírito habita em nós, e seja para atrair essas pessoas a pastos verdejantes, ó Deus, que as pessoas que me assistem, que as pessoas que nos acompanham, que as pessoas que andam conosco possam, Senhor, olhar para nós e dizer: eu quero servir a esse Deus que ela serve. Olha a sabedoria dela, olha a calma dela, olha a plenitude dela, olha a compaixão, olha o amor. Ah, Deus, são frutos, ó Deus, que só podem ser, Senhor, manifestados através do teu Espírito, Senhor. Deus, no mundo aonde, Senhor, o que tem se impregnado é o ranço, ah, Senhor, é o devolver a mesma moeda, ela está colhendo o que está plantando. Deus, nós não temos, ó Deus, a autoridade para gerar a colheita de ninguém, Senhor. Não é através das minhas ações, ó Deus, que as pessoas que se levantam contra mim, Senhor, vão colher. Senhor, isso está determinado em ti. Tu és o dono da seara. Se alguém tiver que colher o que está plantando, será por intermédio em ti, Senhor. Nós não temos interferência nisso. O nosso papel ainda é ter misericórdia, ainda é interceder, ainda é amar, como o Senhor mesmo disse, que amar os nossos amigos é muito fácil, mas difícil é amar os nossos inimigos, aqueles que nos afrontam, Senhor. Por isso necessário é que a gente amadureça em ti, Senhor. Que este momento que compartilhamos junto seja um momento de amadurecimento, crescimento espiritual. Eu oro, Senhor, para que mais pessoas sejam acrescentadas, Senhor, nesse período, ó Deus. Eu oro, hoje nós tivemos 15 pessoas, Senhor, online, participando deste momento. Eu louvo e te agradeço pela vida de cada uma. É com muito temor, Senhor, que eu me coloco aqui, ó Deus, pois eu estou num processo de aprendizado. Ainda não me acho, Senhor, digna, e eu creio que isso nunca vai acontecer, porque tudo que está sendo manifestado aqui é pelo teu Espírito, é através de mim, mas não é meu, é por mim, mas não é meu, Senhor. Eu te glorifico, Deus, que tua presença se faça real na vida dos meus irmãos, na casa deles, em cada batalha. Dê sabedoria, Deus, dê conforto, Senhor, dê afago, amor, abraça-os, ó Deus, reconecta-nos, ó Senhor, à tua vontade, ao teu querer e à tua presença. É o que nós te pedimos esta noite, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, amém. Amém. Ah, gente, essa ministração está muito forte. Eu espero que você medite nela. Eu estou remoendo aqui ainda. Tem uma semana que eu estou nessa palavra e eu creio dos frutos que vão surgir. Se você sentir no coração de compartilhar, a live vai ficar salva. A outra, terça-feira passada, no Instagram, não consegui salvar, não sei porquê, mas no YouTube salvou. Mas aí quando acontece isso, eu tô jogando as lives pro canal do YouTube. Então deixo aí o convite. Se você quiser seguir lá no canal do YouTube, segue lá.
vai ter alguns vídeos que são fora da live. Quero deixar um outro convite também. A gente tem um grupo no WhatsApp, onde eu compartilho em áudio algumas coisas que o Espírito Santo está falando comigo. Às vezes é uma palavra sem muita estrutura, ok? Porque é a rema daquilo que Deus liberou, mas é o que Deus está falando, então a gente já libera. E aí quem quiser me chama no privado que eu mando o link lá do grupo no WhatsApp para você poder receber em primeira mão. E é isso, queridos. Louvo pela vida de vocês. Obrigada por estar comigo nessa jornada de obediência a Deus. Eu vou confessar para vocês assim que eu não me sinto apta para estar aqui, mas eu só estou obedecendo uma direção que o Espírito Santo realmente me deu, que foi ministrar o que eu tenho aprendido, compartilhar o que eu tenho aprendido através da live, através de algumas postagens no meu perfil. E é isso, queridos. Deus te abençoe. Graça e paz. Beijinhos.